E aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Gerald Wellington aqui do canal. E eu vim falar hoje sobre uma história, na verdade, mas também que é uma coisa curiosa, né? Eu tenho com essa questão de coronavírus, quarentena, ficar em casa, né? Então a melhor coisa é a gente assistir uma coisa bem bacana, bem divertida, bem descontraída, né? Eu até saí semana passada meio cabral, meio com medo para cortar o cabelo. Tá muito grande o pelo, né? Eu tava igual aquele leão do Pica-Pau, né? Por falar em leão e por falar em Pica-Pau, pensa aí, fica com esse vídeo aí. Vou te perguntar, nunca passou pela tua cabeça por que tem esse desenho de uma pessoa descendo aí as cataratas do Niágara? Alguma coisa tem, né? Por quê? Ela é tão conhecida. Realmente as cataratas são bem conhecidas. E aí o tema qual é hoje? As pessoas que desceram num barril das cataratas do Niágara. Mas antes de falar das cataratas, antes de falar das pessoas, eu vou logo te convidando para se inscrever aqui no canal, a marcar o sino, que são as notificações, a dar aquele like, comentar, compartilhar e dar sugestões. Onde ficam as cataratas do Niágara? Estados Unidos, na divisa entre Estados Unidos e Canadá. Especificamente, na verdade, entre Nova York e Ontário. Não é Otário, não. A queda, mais ou menos, é de 50 metros, o equivalente a um prédio de 16 andares. Os caras já fizeram até um desvio onde tem uma hidrelétrica. As cataratas, na verdade, já são bem populares muito antes das pessoas descerem. Em meados do século XIX, 1859, já teve gente atravessando as cataratas, mas já era o tal de funambulista. Mas o que diabo é isso? Eu tive que pesquisar o que era funambulista. E um camarada chamado Jean-François foi atravessar. Funambulistas são aqueles caras que pegam uma corda, esticam de um lado para o outro. Muitos usam, né, ali aquela vara para poder atravessar lugares altos. E aí foi o que o Jean fez em 1859. Mas quem desceu de fato, a primeira vez num barril, não foi um homem não, foi uma mulher. Sim, teve um homem sim que desceu a catarata, que foi o St. Patrick, em 1829, e ele desceu sem nada e sobreviveu. Mas de barril mesmo foi uma professora aposentada, a Anne Edson Taylor, em 1901. 63 anos, já estava aposentada, queria fama e dinheiro. Eu fico imaginando, coitado, professor, aqui no Brasil então ia descer o quê? Ali a Foz do Iguaçu, né? Enfim, mas ela não é besta não, ela não foi besta não. Antes de ela descer no barril, ela colocou simplesmente um gato lá dentro, né? E aí, já que desceu o barril não se quebrou e o gato não morreu, aí foi a vez da professora que conseguiu descer com êxito as cataratas. Mais pra frente, também, as cataratas ficaram bastante famosas pelo filme que estreava a Marilyn Monroe, símbolo sexual dos Estados Unidos. E não só isso, o filme Superman 2 também tem uma cena nas cataratas. Depois dessa senhora veio o americano Bob Letcher. O Bob, vou chamá-lo assim, né, conseguiu descer, teve o maxilar quebrado, as duas pernas quebradas, ficou 6 meses hospitalizado, mas sobreviveu. Mas incrível que pareça, ele morreu de uma queda de uma casca de laranja, vocês acreditam? O que aconteceu? Ele ficou muito famoso, começou a dar palestras, entrevistas, viajar e tudo. E numa dessas viagens, inclusive, se não me engano, na Nova Zelândia, ele, voltando, né, de uma palestra, escorregou numa casca de laranja. Não teve os devidos cuidados e aí gangrenou e teve que amputar a perna. E mesmo assim, né, ele não teve cuidado e foi piorando a coisa. Até que 2 meses depois, já aos 68 anos, o Bob veio a falecer devido ao mau cuidado na perna. Também houve o Charles Stevens. Essa história aí, como a gente diz aqui em Belém, égua da história. Ele fez o seguinte,
Ele entrou no barril e atracou o braço dele para que no saculejo ele não se machucasse tanto. Foi encontrado só o braço dele. O corpo nunca foi encontrado. George Statax foi outro que também tentou descer. Eu não sei se de fato conseguiu ou não conseguiu, porque o barril ele ficou preso atrás de uma cortina d'água na catarata, numa espécie de loop por 18 horas apenas. E quando conseguiram resgatar o corpo, a pessoa estava todo triturado. William Fitzgerald, eu gosto desse nome, não sei porquê, Fitzgerald, enfim, não sei, primeiro afro-americano a descer as cataratas. Só que na sua descida, logo quando ele desceu, ele foi multado simplesmente. Porque depois de um tempo, começaram a proibir, por causa das mortes, dessas loucuras aí, começaram a proibir e multar e prender as pessoas. As multas variam entre $100 a $10.000. Pra te ver. Olha, teve personalidades assim que também tentaram e conseguiram. O famoso mágico David Copperfield, talvez não seja dessa época, mas eu lembro muito bem dele aqui, sempre passar no Fantástico, conseguiu descer. Há quem diga que foi tudo ilusionismo. E tem os insistentes. David Munday. Ele tentou a primeira vez em 1985, mas aí a polícia avisou o pessoal da hidrelétrica que eles baixaram um pouco o nível e ele ficou entalado. E aí ele tentou de novo em 1993, conseguiu e foi preso. E agora há também aqueles que brincam um pouquinho com a sorte, né? Kirk Jones. Ele tentou a primeira vez em 2003, desceu sem nenhum aparato e sobreviveu. E aí depois, lá em 2017, ele já foi tentar descer numa... Interessante isso. Numa bola de borracha. E aí foi encontrado o seu corpo 19 quilômetros depois da margem, da queda das cataratas. E para quem gosta de remar, nós temos aí o remador Jesse Sharp. Ele tentou algumas vezes, a família proibiu, falou com a polícia, não conseguiu. 10 anos depois, quando a família não vai mais, desistiu dessa ideia, ele foi lá e desceu. O corpo nunca mais foi encontrado. Mas não é só desgraça que a gente encontra, também tem milagres, né? O pequeno Roger Woodward, acho que é isso que se pronuncia, de 7 anos, caiu. Simplesmente caiu. Ele só estava com um colete dele salva-vida. E foi salvo, já lá embaixo. A irmã dele, a Diane, de 17 anos, também caiu. Eu não sei o que eles estavam fazendo, mas caíram os dois. E faltando 6 metros para a queda, turistas conseguiram ajudá-la e assim salvaram a sua vida. Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo, do tema? Te inscreve no canal, marca o sininho, comenta, compartilha, sugestiona e até a próxima.